Oi, gente! Eu sou a Arlete, sou pediatra e neonatologista e esse é um canal sobre cuidados com bebês e crianças. O vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que eu demorei bastante para decidir trazer aqui para vocês, mas é a alergia à proteína do leite de vaca. Minha resistência porque é um tema muito voltado para o especialista, para o alergista mesmo, né, que tem maior propriedade desse assunto, mas na verdade quem faz a suspeita e o diagnóstico inicial acaba sendo o pediatra mesmo, e eu tenho tido muitos casos, então vamos falar sobre isso aqui. Antes do assunto, queria fazer aquele pedido para vocês de curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque isso faz com que o canal seja visto e que essas informações cheguem a mais pais, mais famílias que precisam ter esse conhecimento sobre esse assunto, tá bom? Então, sobre a alergia à proteína do leite de vaca, eu acho que a primeira questão, o primeiro grande ponto é a gente diferenciar a alergia à proteína do leite de vaca da intolerância à lactose. Estou usando aqui um material de apoio para mostrar um pouquinho para vocês. Isso confunde muito as pessoas, inclusive os profissionais, e confunde também as mães, os pais, na hora de fazer a alimentação da criança. Vamos falar do tratamento também mais pra frente, na hora de escolher os produtos, que eles acabam às vezes pegando um produto que é sem lactose, sendo que na verdade a criança tem uma APLV, né, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então vamos entender o que é cada um desses nutrientes. Existe sim intolerância à lactose, tá? Existe esse diagnóstico. Mas a lactose, ela é o açúcar, é o carboidrato presente no leite. Ele está presente em todos os tipos de leite e, inclusive, no leite materno em grande quantidade, né? É de onde vem, na verdade, a caloria, o açúcar do leite materno. E para digerir a lactose, a gente precisa ter uma enzima chamada lactase. Os bebês, eles têm lactase em grande quantidade, justamente porque vem essa lactose do leite materno que eles precisam digerir. O que acontece é que ao longo do tempo, a quantidade dessa enzima vai diminuindo, por isso que crianças maiores e adultos acabam desenvolvendo um quadro de intolerância à lactose, que se manifesta com dor abdominal, diarreia, gases, né, que é logo depois da pessoa consumir algum leite ou derivado. Já a proteína do leite de vaca é algo que é uma estrutura proteica, então ela é uma alérgena, ela pode desencadear uma resposta imunológica e ela, embora tenha proteínas no leite materno, é diferente da proteína do leite de vaca. Então vamos usar, por exemplo, a caseína, a lactoglobulina, a beta-lactoglobulina, que são proteínas estruturalmente diferentes da proteína do leite materno. Então, quando o bebê, a criança, tem contato com essas proteínas, pode ser desencadeada uma resposta imunológica, né? A produção de anticorpos, a liberação de imunoglobulinas, que vão gerar uma resposta alérgica mesmo, que pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, a alergia à proteína do leite de vaca pode surgir em qualquer idade e ela é comum já realmente em bebês pequenos. Ela já nos primeiros meses de vida, as crianças que têm fatores predisponentes, que têm fator de risco, já começam a manifestar essa alergia desde o começo da vida. Outro ponto que gera muita confusão só faz alergia à proteína do leite de vaca bebês que tomam fórmula? Porque é assim que eles têm contato, né, com o leite de vaca. E na verdade não. Porque lembra que uma máxima que eu sempre falo lá no meu perfil do Instagram é que tudo que o corpo da mãe absorve pela pele, pelo trato gastrointestinal, pode passar para o leite materno e o bebê vai ter contato com isso. Então, se a mãe consome leite e derivados, a proteína do leite de vaca presente nesses alimentos pode passar para o bebê através do leite materno. Então, o bebê está recebendo ali a lactose do leite materno, os nutrientes presentes in natura no leite materno, mas ela recebe também indiretamente nutrientes que foram absorvidos, dentre eles as proteínas específicas do leite de vaca. Isso quer dizer que, mesmo bebê que está em aleitamento materno exclusivo, que nunca fez uso de fórmula, que nunca teve contato com leite de vaca, pode sim desenvolver sintomas de alergia. O surgimento dos sintomas, ele é sim dose dependente, quanto maior a exposição, maior o risco, mas ainda assim, nos bebês, nos pacientes muito sensíveis, né, porque tem muito a ver com a sensibilidade de cada pessoa, é muito variável de uma pessoa para outra, é possível sim ter o desencadeamento dos sintomas pela proteína do leite de vaca que a mãe passa através do leite materno para este bebê.
Dito isso, né, já diferenciamos aqui a intolerância à lactose da alergia à proteína do leite de vaca e já definimos que o bebê pode desenvolver alergia à proteína do leite de vaca através do leite materno. Vamos pensar então quais são os sintomas, né, dessa alergia à proteína do leite de vaca. Os sintomas são extremamente variáveis. Eles podem acometer o sistema gastrointestinal, a pele, o trato respiratório, porque é uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica sistêmica. E onde esses anticorpos se depositarem, pode haver o surgimento dos sintomas. Então, muitas vezes são sintomas muito mistos. Pode haver lesões de pele. Essas lesões de pele podem, inclusive, ser muito características da dermatite atópica. A gente tem associação da dermatite atópica com a PLV. E não estou dizendo que toda pessoa que tem dermatite atópica tenha PLV, tá? Mas as lesões, as placas eritematosas, as bolinhas vermelhas, aquela irritação da pele do bebê pode sim ser um sintoma da alergia à proteína do leite de vaca. A gente pode ter sintomas respiratórios, então tosse, chiado, muita presença de secreção, e às vezes em crianças que estão na fase da escolinha a gente tem um pouco de dificuldade de diferenciar às vezes se esses sintomas são os resfriados comuns que surgem nessa fase ou se eles podem ter uma associação com a alergia à proteína do leite de vaca, e os sintomas gastrointestinais que são nessa fase do bebezinho no primeiro ano de vida são os que nos chamam mais atenção. Esses sintomas podem ser muito variados porque a gente pode ter essa inflamação, esse processo alérgico acontecendo da boca até o final lá do trato gastrointestinal. Pode ter o acometimento global de todas as partes ou de uma única parte do trato gastrointestinal da criança. Então, a gente pode ter sintomas relacionados ao esôfago, por exemplo, que é a dor durante a amamentação, a dor durante a alimentação, a regurgitação, o refluxo, o vômito, que a gente vai precisar diferenciar um pouquinho dos distúrbios funcionais do bebê. Então, às vezes o bebê vem com uma regurgitação muito constante e a gente fica na dúvida, é aquele refluxo fisiológico do bebê? É uma doença do refluxo? Ou essa regurgitação está associada à alergia à proteína do leite de vaca? Tem a presença de sangue nas fezes, que é a colite alérgica, quando acomete mais o final do trato gastrointestinal. E muito comum, às vezes, a presença de muco nas fezes, a dor abdominal, né? E essa dor abdominal num bebê pode ser muito difícil também da gente especificar, porque a gente costuma dizer, né, aquele bebezinho de 2, 3 meses que chora, que parece ter dor, que está desconfortável. A gente faz a associação também com a cólica do lactente. E, de novo, vem a dúvida, se não tem muitos sintomas associados, isso é cólica normal do bebê, que era para ter mesmo, ou isso é uma dor abdominal característica de uma alergia à proteína do leite de vaca? É super difícil. E um outro grande ponto desse acometimento do trato gastrointestinal é o que a gente chama de síndrome desabsortiva. Se todo o trato gastrointestinal do bebê está inflamado pelo processo alérgico, é muito comum que haja uma falha na absorção tanto de macro quanto de micronutrientes. Então, essa criança pode ter deficiências nutricionais de graus variados, mas ela também pode ter baixo ganho ponderal. Então, às vezes, a gente está com um bebê que parece que está se alimentando bem, que está mamando no peito, mas que não ganha peso, mas que tem umas cólicas intermitentes, que tem um refluxo que não está melhorando, principalmente quando passa ali dos 4 meses, que é aquele período que inicialmente a gente considerava funcional, agora a gente já fica preocupado. Então, essa soma de sintomas pode nos levar, sim, a uma suspeita aí de APLV. E uma outra coisa que a gente precisa diferenciar muito, e isso já é mais específico, isso é mais da fisiopatologia, é que a gente tem 2 grandes grupos de alergia. A gente tem as alergias IgE mediada, IgE é o anticorpo que é produzido, que causa inflamação, e as não IgE mediadas. O que quer dizer isso? A IgE mediada é aquela alergia que as pessoas conseguem reconhecer mais fácil, porque logo que a pessoa tem contato com o leite, com o derivado, com a proteína, como por exemplo na alergia a camarão, isso acontece, né? As pessoas têm o contato com o alimento e em poucos minutos ou até 2 horas depois surgem os sintomas. Então a relação de causa é muito fácil de fazer, porque teve o contato e os sintomas foram desencadeados. Geralmente esses sintomas são os cutâneos, né? A presença de lesões de pele, as placas urticariformes, o edema de mucosas de lábio, de olho, o sintoma respiratório, que é o broncoespasmo, a dificuldade para respirar. Então, são sintomas mais característicos e podem levar e são o tipo de alergia mais grave, que pode levar ao quadro de anafilaxia, que é o extremo, né, dos quadros alérgicos. Já a alergia não IgE mediada, que tem todos esses sintomas que eu falei até agora, o refluxo, a cólica, o sangramento intestinal, as lesões de pele, o baixo ganho de peso,
é uma reação celular que demora um tempo para aparecer. Os sintomas surgem depois de, às vezes, 2, 3 dias que o processo inflamatório está acontecendo naquela região. E por isso é mais difícil da gente fazer essa correlação de tempo e causa. Porque às vezes a criança teve contato no sábado e só vai ter sintomas ali na terça, na quarta-feira, e a mãe não consegue fazer essa associação de que foi realmente esse alimento que desencadeou esses sintomas. No próximo vídeo, vamos falar do diagnóstico e tratamento da PLV. Beijo semana que vem!